Então faz barulho do céu aí. Vamos receber Pastor Lucas. Vamos receber. Vai estar ministrando agora. Aumente as tuas expectativas. Tem bala na agulha, tem profundidade. Eu falei para a pastora, né, que a gente estava conversando ali. Ele ministrou o louvor durante todo o período lá no Silk. Foi maravilhoso. Eu falei assim, mas aqui na Vida Nova parece que está diferente. Tem um negócio diferente aí, mas não é. Eu falei, acho que é. Estenda a sua mão. Muito feliz de ter você aqui. Ganhou minha amizade, meu coração, meu respeito, admiração, né? Depois nós vamos pedir para ele tocar uma música do Meu Deus, para este mundo. Você vai cantar essa música hoje. Acordei cantando ela hoje. Estenda a sua mão. Quem está com as expectativas altas aí? Amém? Um amigão, um pastorzão, um cara que assumiu a igreja do pai dele. O pai dele veio a óbito. Um cara que fez o caminho da honra, da humildade, da simplicidade. Está pastoreando a igreja está fluindo, está crescendo, está fazendo um trabalho extraordinário. É um dos homens que compõe com o time da pastora Tânia Tereza, faz BSSM, caminha com pessoas. Então assim, por si só ele já traz a marca do filho, né? O filho que honra o ministério do seu pai, o chamado do seu pai, e leva adiante essa bênção geracional que eu creio e prego ela. Pai, eis aqui o teu filho, o teu servo, o pastor Lucas, nosso convidado para esse mordomia de 2024. Eu sei que o Senhor vai usar ele para marcar vidas e corações. Vai ser um tempo de marcar corações e vidas, e que o Senhor use ele com liberdade, com autoridade. Estamos muito felizes de tudo que está acontecendo até agora, conforme o Senhor tem usado os teus filhos. O Senhor usou a pastora Osana de uma forma extraordinária. Agora, da mesma forma, meu Pai, nós pedimos que ele tenha toda a liberdade, no nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Feche seus olhos. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseio ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Pai, nós queremos muito ouvir a sua voz. Que o Senhor fale nesse lugar, nessa noite, e que o Senhor faça o seu nome glorificado. Não a nós, mas ao Senhor seja a honra, a glória, o domínio, a majestade e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Aplauda Jesus, tome seu assento. Queridos, boa tarde, graça e paz, amém. Quem está feliz com Jesus aqui, deixa eu ver. Tem alguém? Aleluia. Deus é bom, o diabo não presta, não é verdade? Louvado seja Deus. Agradeço muito, pastor Jaque, pastor Osana. Obrigado pela amizade, uma amizade fresca. Conheci o pastor Jaque em outubro do ano passado, em Brasília, enquanto ministrávamos lá no Silk, Seminário Internacional de Libertação e Cura, pastora Tânia Tereza. Já ouviram falar no Silk aqui? Alguém já ouviu falar? Já foram no Silk? Alguém já foi? Não? Você não sabe o que você está perdendo, irmão. Deus tem algo para mudar a tua vida lá em nome de Jesus. Todo mês tem um num canto. Esse mês é em Joinville. Então, segunda-feira, já estaremos lá, saindo daqui. Vamos colar lá em Joinville para ver o que Deus vai fazer nesses dias. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu quero trazer algo do Senhor para o seu coração nessa tarde. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas 5. Gálatas 5, verso 1.
Gálatas 5, verso 1. Quem achou pode dizer amém. O texto diz da seguinte forma: permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Diga: eu preciso permanecer firme na liberdade que Deus me deu. Pai, fala conosco uma vez mais, em nome de Jesus oramos, amém, amém, amém. Irmão, o grande desafio não é ser, o grande desafio é permanecer livre. Quantas pessoas você conhece que já foram livres, mas voltaram atrás? Quantas pessoas você conhece que já entregaram a sua vida a Jesus, ou ao menos disseram que entregaram sua vida a Jesus, mas voltaram atrás? Quantas pessoas você conhece que já pegaram no arado, que já tomaram a responsabilidade e ainda assim voltaram atrás? Porque o grande desafio é permanecer no lugar onde Deus te colocou. Eu estou falando para líderes, para servos, para pessoas que servem na casa e talvez em outras casas. Então eu começo essa palavra dizendo para você o seguinte: você precisa permanecer no lugar aonde Deus colocou você. Eu não sei em qual ministério você serve, eu não sei em qual igreja você congrega, eu não sei o que você faz, mas uma coisa eu preciso dizer para você: você precisa permanecer no lugar onde o Senhor te colocou, na posição onde Ele te estabeleceu, porque o lugar onde Deus me coloca é o lugar onde eu vou frutificar. O lugar onde Deus me coloca é o lugar onde eu vou florescer. E quando chegar a hora do Senhor te tirar daquele lugar, Ele te levar para um outro lugar, Ele irá levar para um outro lugar, mas que você irá continuar a frutificar. Qualquer coisa que impeça a frutificação na sua vida, qualquer lugar para onde a sua mente queira ir, que te impeça de frutificar, ou te faça parar aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, eu preciso dizer com toda certeza que não é do Senhor para a sua vida, porque Deus não tira ninguém de uma posição de frutificação para colocar esse alguém num lugar onde ele não vai crescer, não vai florescer, não vai te frutificar e não vai acrescentar em absolutamente nada. Quando Deus quiser te levar do lugar onde Ele te colocou, pode ter certeza, Ele vai te colocar num outro lugar para você frutificar ainda mais. Embora a poda seja maior, a frutificação também é maior. Então permaneça no lugar onde Deus te colocou. Ah, mas estão me podando. Glorifica a Deus, porque toda árvore que é podada só é podada para crescer mais. E quanto mais você cresce, mais você frutifica. E quanto mais você frutifica, mais o nome do Senhor é glorificado sobre a tua vida. Não saia do lugar que Deus te deu, ou que Deus te colocou para parar de frutificar. Mas enfim, vamos retornar aqui. Permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Eu quero falar com você nessa tarde sobre duas verdades bíblicas que você não pode deixar de ter se você quer ser um líder de fato curado, se você quer viver a plenitude dessa cura. Primeira coisa, você precisa entender que você foi chamado para ser livre. Diz isso para quem está ao teu lado: você foi chamado para ser livre. Você foi chamado para ser livre. Irmão, talvez um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia seja o que Paulo diz da seguinte forma. O Paulo vai dizer o seguinte: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Talvez esse seja um dos versos mais mal interpretados da Bíblia, porque dependendo de quem lê, vai entender que a liberdade que Cristo nos deu é automática. Se alguém está em Cristo, automaticamente, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aí, algumas pessoas colocam isso na cabeça como se fosse algo automático, independente, sabe? Mas para se entender libertação, primeiro você precisa entender que absolutamente nada é automático na cruz.
Absolutamente nada é automático na cruz. Nem mesmo a sua salvação é automática. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele abriu a possibilidade para que eu e você fôssemos salvos. Agora, quantos aqui só se entregaram a Jesus depois de 20 anos de vida? 30 anos de vida? E a partir do momento que Jesus abriu a possibilidade para que eu e você pudéssemos ser salvos, agora tendo a possibilidade, nós temos que dar o nosso passo em direção a Ele. Ou seja, nem mesmo a salvação nos é automática. Não é automático. Para tudo existe um processo. Para tudo existe um caminho. Para tudo existe um traçado que nós precisamos avançar. Entenda uma coisa. Eu não sei se é o mesmo pensamento da teologia quadrangular, acredito que seja, pois desfrutamos do arminianismo, na verdade. Mas veja bem, a santificação, ela é um ato de Deus. A santificação é um ato de que quando você se entrega a Jesus Cristo, passa pelo processo da conversão, e aí nós estamos falando de ordem cronológica e soteriológica, entra pelo processo da conversão. Depois da conversão, você é justificado. A justificação sendo um ato declaratório de Deus, onde por meio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Deus olha para o pecador que se entrega a Ele e declara: a partir de agora você é justo. E a partir desse momento, esse indivíduo avança para o processo da santificação, que é um ato. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, Ele me faz santo. Agora, muito embora a santificação seja um ato, ela também é um processo, onde o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você, onde o Espírito Santo vai moldando você, onde o Espírito Santo vai mudando você, até que você chegue à estatura de varão perfeito. E se você não der os passos que são necessários para colaborar com aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer dentro de você, você não vai conseguir atingir a plenitude da sua liberdade em Cristo Jesus. Se você não coopera com aquilo que o Espírito Santo está movendo dentro do seu ser, você não vai ser aquilo que Deus está te chamando para ser, ou colocou sobre a sua vida. A nossa teologia vai falar sobre os 3 P's do pecado. Quando Cristo morreu, ou por causa de Jesus Cristo, nós fomos livres da pena do pecado. Quando Jesus morreu, Ele aniquila a pena do pecado, de modo que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então Ele aniquila a pena. Em segundo lugar, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. E aí que entra a parte da santificação. A nossa natureza é transformada. Agora não temos mais uma natureza pecaminosa, agora desfrutamos da natureza divina. Uma vez que 1 Pedro vai dizer que nós fomos feitos de novo, não com uma semente corruptível, mas sim de uma semente incorruptível, ou seja, a semente de Deus por meio da palavra. Então agora o Senhor vai trabalhar dentro do meu coração, vai mudar a minha vida. Eu vou ser feito uma nova pessoa, e essa nova pessoa não é mais e não pode mais ser dominada pelo pecado. O pecado não pode dominar aquele que está em Cristo Jesus. E se o pecado está dominando aquele que diz estar em Cristo Jesus, então está na hora de você abrir a birosca do seu olho, porque talvez você não esteja lá tão em Jesus quanto você acha que está. E em terceiro e último P do pecado é que um dia, quando Cristo voltar, nós seremos libertos da presença do pecado, porque lá naquele lugar onde Ele está preparando para nós, não há choro, não há morte, não há rancor, não há ranger de dentes, e também não há pecado, apenas a presença dEle todos os dias. Mas até que nós chegamos lá, onde a presença do pecado não existirá mais, todos nós estamos no segundo estágio, que é, estamos sendo livres do poder do pecado, porque esse mundo, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que esse mundo é um lugar de aflições. No mundo tereis aflições. As aflições não fazem parte da realidade do céu, as aflições fazem parte da realidade da terra. Então enquanto você estiver na terra, você vai ter aflições, desculpa te dizer. Enquanto você estiver na terra, você vai ter problema. Enquanto você estiver na terra, você vai ter adversidade. Enquanto você estiver na terra, você vai enfrentar situações que não gostaria ou que não deveria enfrentar, porque isso faz parte dessa terra. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, tem um Espírito Santo que habita dentro de nós, que quer transformar a nossa vida, para que cheguemos
cheguemos à estatura de varão perfeito. Deixa eu ver quem o Espírito Santo está trabalhando nele aqui. O Espírito quer trabalhar em nós. Mas aí você me pergunta: mas pastor, eu já sou crente há tanto tempo, do que é que eu preciso ser livre? Meu irmão, você está respirando? Está respirando? Então você precisa ser liberto de alguma coisa. Porque no dia que você não precisar mais ser liberto, você pode ter certeza que o seu nome estará escrito em alguma lápide de algum cemitério, em algum lugar. Pode ter certeza disso. Do que eu preciso ser livre? Primeiro, você precisa ser livre do seu pecado pessoal. Diga para mim: pecado pessoal. Irmão, talvez não, pastor, já fui liberto. Já entreguei minha vida a Jesus aqui. Não peco mais. Já me libertei. Como diz a música do Tempero do Mundo: aquele que bebia já não bebe mais, aquele que fumava já não fuma mais, aquele que cheirava já não corre atrás, porque Jesus Cristo venceu Satanás. Já ouviram essa? Não? Então deixa para lá. Tempero do Mundo. Não sei nem porque eu estou falando isso aqui. Enfim. Agora, meu irmão, pensa comigo numa linha do tempo chamado sua vida. Essa linha do tempo maravilhosa chega aqui nos 20 anos. Marca. Aparece uma cruz. Pá. Dali para frente, vida nova. Mas e o dos 20 para trás? Não, pastor. Dos 20 para trás eu entreguei a minha vida a Jesus e a minha vida passada acabou. Será, irmão? Será que acabou mesmo? Será? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João 1,7. Deixa a sua Bíblia aberta, porque como crente nós vamos usar bastante Bíblia hoje, né? Estou pregando para crente, amém? Então tem que ter Bíblia, não é verdade? 1 João 1,7. Acho que esse você conhece de cor. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus só pode purificar aqueles que andam na luz. Ora, se alguém anda em trevas, ele não pode ser purificado pelo sangue de Jesus. Concorda comigo? Alguém discorda? Se você discorda, o problema é seu. Mas a Bíblia está dizendo que eu posso ser purificado se eu andar na luz. Agora deixa eu dizer para você um negócio. Volta lá na sua linha do tempo. Lembra da sua linha do tempo? Está aqui a sua linha do tempo. Chega nos 20 aqui. Treva, 20, pá, aparece a cruz, e a luz de Jesus brilhou sobre você. Ou seja, daquele momento em diante, a sua vida está vivendo na luz. Por quê? Porque Jesus apareceu na minha vida, cravou a cruz e iluminou todo o meu viver. Mas do 20 para trás, não tem nenhum vagalume para alumiar. Está nas trevas. Entenda uma coisa: aquilo que está nas trevas está na mão do diabo. Porque se eu ando na luz, a Bíblia diz que o reino de Deus é o reino da? Logo o reino das trevas pertence a quem? Então se eu não estou no reino da luz, automaticamente eu estou no reino do diabo. Irmão, deixa eu falar para você um negócio. Não existe meio termo. A Bíblia diz: ou bem você serve a Deus, ou bem você serve ao diabo. É sim, ou não. O que passa disso é procedência do maligno. Não existe muro. Não, eu estou em cima do muro aqui, e uma hora eu sou crente, eu estou aqui na Vida Nova, louvado seja Jesus. Na outra hora eu estou na Expo Maringá, dançando com Gustavo Lima. Mas na outra hora eu estou crente de novo, porque a pastora Osana ministra muito bem, e ela gosta que a gente pula. Mas na outra hora eu estou dançando um bailão, porque aqui no sul tem muito balão, lá em Minas não tem forró, né? Toda hora esse crente está lá, outra cá, outra lá, outra cá. Desce desse muro infeliz antes que ele caia com você, porque
um muro, não pertence ao Senhor, ele é a propriedade do diabo, porque ou bem você serve a Deus, ou bem você serve o diabo. Os dois não dá. Os dois não dá. Ou você serve ou você não serve. E a Bíblia diz que está chegando o tempo onde nós vamos ver a diferença de quem serve e de quem não serve. Já dizia minha avó: meu filho, tu vai ver coisa. E quando tu chegar no céu, tu olhava e fala: ih, cadê aquele crente? Tá aqui não. Oxi. Mas pulava, rodava, gritava, sapateava, mas Jesus não conhecia ele, enfim. Abre a sua Bíblia, por favor, em Salmo 32. Salmo 32, verso 5. Então perceba, o sangue de Jesus só pode purificar aquilo que é trazido para a luz. E Salmo 32, verso 5, Davi vai dizer o seguinte: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Volta um pouquinho no verso 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos dentro de mim. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E depois que ele confessou o pecado, o Senhor restaurou a história dele. Tem um monte de gente sendo amaldiçoada porque não coloca na luz aquilo que ainda permanece nas trevas. Tem um monte de gente deixando de viver a plenitude de Deus porque não coloca na luz aquilo que está nas mãos do diabo. Entenda uma coisa: esse texto, Davi está falando do episódio dele com a dona Batseba, sabe? Dificilmente, irmão, você vai atingir a plenitude de Deus se você não se libertar dos seus pecados. Mas pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, deixa esse negócio para lá. Não deixa não, meu irmão. Sabe por quê? Pecado não confessado é igual a pecado não resolvido. Pecado não confessado é igual a pecado não tratado. E não é porque você levantou a sua mão hoje e entregou a sua vida a Jesus que a sua ficha foi zerada daqui para frente. Mas o daqui para trás, você precisa colocar diante do Senhor e dizer: Deus, eu pequei, eu errei, eu assumo o que eu fiz, e eu clamo pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida, porque eu quero ser curado, eu quero ser tratado. Sabe, irmão, muitos crentes, e eu vou mexer numa ferida nossa, muitos crentes têm o que eu gosto de chamar de pecado de estimação. Já ouviu falar do pecado de estimação? Aquele pecadinho pequenininho que tu guarda lá, aquele vinil do Zezé de Camargo e Luciano que cantava "É o amor que mexe com a minha cabeça, me deixa assim", que você gosta de ouvir com a sua véia, tomando um vinhozinho. Aqui ninguém está vendo, Deus está vendo. Aquele pecadinho que ninguém está vendo, aquele pecadinho que está escondido, porque eu não sei se você já percebeu, mas a gente sempre foca nos grandes pecados, né? Adultério, sangue de Jesus tem poder. Adultério, está amarrado, sai, demônio. E tem irmão que já anda na igreja aqui, ó, para não dar val para pomba gira, não é verdade, irmão? Já anda com a viseira aqui para não ver, não é? Deus me livre de adultério, assassinato, Deus me livre de ser um assassino. Sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Mas aí a irmã entra pela porta e vestido novo, credo, deve ter pagado um rim nesse vestido. Sapato novo. E pastor Jaque trocou de carro. Está roubando da igreja, certeza. E deixa quieto, pastorzão. Deixa quieto, senão humilha o cara publicamente. Nem é dizimista da igreja, que é adaptável, né? Mas enfim, nossa,
fulano ganhou uma promoção no trabalho, tá bajulando o chefe. A gente se atenta tanto aos grandes pecados que a gente esquece que inveja é pecado. A gente esquece que mentira também é pecado. E o telefone toca, fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Imagina se Jesus fala, volta nessa hora. Porque além de pecar, ainda está aliciando, está formando a quadrilha para pecar junto. Fala que eu não tô. Soberba. O que tem de gente soberba, irmão, que come ovo e arrota caviar, hein? Que tem de gente soberba que gosta de andar de nariz empinado, porque eu sou pastor da Quadrangular Vida Nova, porque eu sou líder de célula, se ajoelhe diante de mim, suas espigas de milho, porque eu sou, meu irmão, você não é nada, você não é absolutamente nada, se do céu não for dado graça de Deus sobre a sua vida, para que você seja alguma coisa. Se você quiser ser alguma coisa, seja alguém que está prostrado aos pés da cruz, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele libera a graça aos humildes. Está entendendo, irmão? A gente fica tão ligado. Aleluia. A gente fica tão ligado nos grandes pecados que a gente se esquece do pequeno. E a gente quer, deixa eu tirar essa trave do seu olho, porque essa trave no seu olho está me incomodando. Mas tem um cisquinho aqui no meu, mas não tem problema não, deixa eu tentar tirar essa trave aqui. A gente quer tirar a trave do outro, mas tem um cisco enorme no nosso olho. Meu irmão, ainda que você fique nos pequenos pecados, entenda uma coisa: pequenos pecados são brechas para o diabo, e essas brechas podem te levar a grandes pecados. Pequenos pecados, grandes portas para o diabo. Esse devia ser o entendimento. Não, pastor, mas não, é só esse pecadinho aqui, meu irmão. Por mais que você não evolua para um pecado maior, o diabo vai encontrar essa legalidade na tua vida para te atrair a uma prisão espiritual. E cá para nós, tem um monte de crente que você olha, aparentemente não tem pecado nenhum na vida dele, não tem nada de errado, mas está preso. Conhece alguém assim? Está preso. Você olha, mas fulano não está em pecado, fulano não bebe, não fuma, não rouba, não trai. Por que a vida dele não anda? Está preso. Está preso. E Jesus quer libertar nessa tarde, você está entendendo? Pode dizer amém? Sabe, o diabo tem aprisionado muita gente. E eu vou dizer para você algumas prisões que o diabo tem prendido uma certa galera aí. Primeira prisão. E aí a pastora Osana começou a falar daqui. Eu vou, para de pregar minha mensagem, pastora, por favor. Primeira prisão. Medo do fracasso. Já teve medo de fracassar? Já teve medo de dar errado? Não, eu não vou assumir isso aqui não, porque isso vai dar errado na minha mão. Se der errado na minha mão, o pastor Jaque vai ficar bolado comigo. Eu não vou, eu não quero. Eu pego, mas não pego. Eu quero, mas não quero. Bom, medo do fracasso. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo é a fé ao contrário. Porque a fé é o firme fundamento da coisa que se espera, e ele é a prova das coisas que eu não vejo. E a fé, ela me leva a um lugar onde eu entendo que por mais que eu não esteja vendo, Deus ainda está fazendo. Por mais que eu não sinta, Deus ainda está fazendo. Por mais que eu não entenda, mas Deus ainda está fazendo. Então a fé, ela me leva de volta para Deus. O medo não, o medo me tira do lugar onde Deus me colocou e me leva para um lugar para fora do lugar que Deus me deu. O medo é a fé ao contrário. E se a fé está firmada em Deus, você pode ter certeza que o medo está firmado no diabo, porque a Bíblia diz para nós: eu não vos dei espírito de medo, muito pelo contrário, eu vos dei espírito de ousadia. Ousadia. E tem muita gente presa no medo do fracasso. Meu irmão, colocou a mão no arado, não volta atrás não.
Aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Se ele voltar atrás, ele não é digno mestre. Mas pastor, eu estou com medo. Tá nada, meu irmão, segura na mão de Deus e vai. Ah pastor, mas e se der errado? Meu irmão, se der errado, tudo bem. Pegou a experiência para fazer certo de novo ali na frente. Não tem problema. Alguma coisa sair do trilho e der errado alguma vez. Porque até naquilo que der errado, o Senhor está nos ensinando e nos moldando para que ali na frente dê certo. Entenda, não tenha medo de fracassar. Segure na mão do Senhor e Ele vai te conduzir ao lugar da vitória. Simples. Quer ver um outro tipo de prisão? Falta de alegria, falta de paz, falta de descanso, falta de energia, prisões espirituais. Conhece um crente carrancudo? Fala do Senhor, irmão. Vamos comer um churrasco, irmão? Não quero. Vamos na house, irmão? Pra quê? Feliz Natal, irmão? Pra quem? Feliz Ano Novo, irmão, vida nova? Pra mim não. Sem alegria nenhuma, sem energia nenhuma, sem vontade nenhuma, sem paz. Conhece gente sem paz? Crente sem paz? Irmão, eu não consigo entender um crente que não tem paz. Porque a Bíblia diz que a paz do Senhor, ela excede todo o nosso entendimento. Ou seja, eu nem estou entendendo, mas eu estou desfrutando da paz do Senhor. Se você não tem paz, você está em guerra. E Deus não te chamou para viver em guerra. O Senhor te chamou para viver em paz. Muito embora lutamos uma guerra espiritual contra o diabo e os seus anjos, ou demônios, mas ainda assim, nós desfrutamos da paz, porque a paz do Senhor independe da guerra. A paz do Senhor depende do meu coração estar num lugar de descanso que só o Senhor pode me dar. Entende? Gente sem paz, sem descanso, dorme, acorda cansado, cansa e vai dormir, e no outro dia está cansado de novo. Está sempre cansado, está sempre atribulado. Meu irmão, começa a orar ao Senhor e dizer: Satanás, sai da minha vida que eu vou descansar em nome de Jesus. Amém, irmão? Sai, demônio. Entenda uma coisa, irmão. Tem coisa que é o diabo que coloca na tua agenda para roubar o teu descanso. Tem coisa que é o diabo que coloca no teu caminho para te impedir de ter um momento de alegria. Tem um pastor lá na tem um pastor lá na minha cidade, pastor Arlen Neves, da Igreja Batista do Caminho. Pastor Arlen Neves estava contando para a gente um dia que ele foi, pastor Jacques, foi jantar com a esposa dele. Acho que era aniversário de casamento dos dois. Ele foi jantar, e aí deixou os filhos com a sogra, era aquela alegria, né, irmão? Já estava no jantar pensando na sobremesa, mas enfim, o pastor deixou as crianças, foi com a mulher jantar. Quando ele sentou-se conversando, pediram uma pizza. Quando a pizza chegou, o telefone do pastor toca. Ele atende ou não atende? Atende ou não atende? E ela, não atende, meu bem, atende. E aí era uma irmã da igreja: pastor, socorro, pastor, o que está acontecendo? Pastor, a irmã está endemoniada aqui, pastor. Vai, irmã, Deus te deu autoridade, expulsa no nome de... Não, pastor, o demônio falou que só vai sair quando o senhor chegar. Ele falou: irmã, põe o telefone no Viva Voz. Põe o telefone no Viva Voz aí. Chega lá no ouvido do demônio. Escuta aqui, Satanás. Eu estou comendo uma pizza com a minha esposa, porque hoje é nosso aniversário de casamento, e eu não vou aí por sua causa. Então, em nome de Jesus, sai agora. A mulher ficou liberta. Sabe por quê, irmão? Tem coisa que o diabo coloca na tua agenda para impedir de você ter paz, descanso, alegria, felicidade. Tem coisa que o diabo coloca na tua agenda que é para impedir que você viva a plenitude do Senhor na tua vida. Pastor Jacques disse: eu pastorei uma igreja que o meu pai pastoreava antes de mim. Papai faleceu e eu fui para lá no meu primeiro ano de férias. No meu primeiro ano, venceu o meu primeiro ano, eu fui tirar as minhas primeiras férias. Alguém virou para mim e falou: vai tirar férias, é? Falei: vou. Teu pai ficou aqui 9 anos e nunca tirou um dia de férias. Eu falei: ótimo, busca ele, traz de volta e eu devolvo a igreja, sem problema. E a pessoa virou para mim e falou: mas o diabo não tira férias. Falei: por isso mesmo que ele é atribulado e vive desgraçando a vida dos outros. Se tirasse férias, não fazia isso, não é? Mas eu vou tirar, irmão. O problema é do diabo, se ele não tira.
Eu vou tirar e pronto, acabou, não é? Então, irmão, não aceite a agenda que o diabo quer estabelecer para a sua vida. Caminhe na agenda que Deus tem para você. Caminhe na agenda que o Senhor está estabelecendo. Quem está entendendo pode dizer amém. Outra prisão espiritual. Ai, Jesus Cristo. Outra prisão espiritual que está desgraçando muita vida de crente, muita igreja por aí. Uai, estava no 13, voltou para 40. Obrigado. Amo você. Outra coisa, há um espírito nas nossas igrejas que se chama espírito de performance. É uma prisão espiritual. Entenda uma coisa, a Bíblia diz para nós o seguinte: tudo aquilo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. Não é a quem, como também não é além. Tudo aquilo que te vier à mão, faze-o conforme as suas forças. Só que aí, irmão, veio o espírito da performance e começa a dizer: você vai fazer só isso? Mas esse é o meu limite. Não, porque se você fizer só isso, fulano vai tomar seu lugar, porque ele consegue fazer bem mais do que você. Não, mas se você fizer só assim, você vai perder o prestígio com a pastora Osana, porque ela faz um vibrato que é melhor do que o seu, então o seu tem que ser melhor do que o dela. Não, mas se você tocar a guitarra assim, o Danilo vai continuar tocando todo domingo, porque você não está nessa altura. Irmão, abra mão do espírito de performance. Você não precisa performar para atrair a atenção de Deus sobre a sua vida. Você não precisa performar para atrair a presença de Deus sobre a sua vida. O Senhor não se atrai com a sua performance, Ele se atrai pelo seu coração, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita. A performance Ele deixa de lado, o coração quebrantado e contrito não. Pare de buscar a aprovação dos homens. O espírito de performance tem levado a igreja no lugar onde eu preciso fazer porque eu tenho que ser melhor do que fulano. Eu preciso fazer porque ninguém pode ser melhor do que eu. Eu preciso fazer para ser, fazer para ter. Não, meu irmão, você precisa fazer única e exclusivamente para agradar o coração daquele que vive e reina para todos sempre, amém? E Deus nunca vai exigir de você algo que você não tem capacidade para entregar. Nunca. Deus nunca vai exigir de você. Nós temos um grande problema. Voltou para o 8, oh Jesus, ajuda. Nós temos um grande problema, que é o seguinte: a gente está aqui no 10, eu estou no 10. Eu olho para você, gostei da tua cara, tu vai ter que me entregar 11. Mas talvez esse só consegue entregar 8. E a gente cobra desse alguém, porque eu quero que esse alguém me entregue 11, mas a capacidade dele é 8. E quando ele extrapola a capacidade dele, ele entra numa rotatividade que não é a dele. E ele vai começar a sofrer os efeitos disso, porque ele não foi programado para entregar 11. Foi programado para entregar 8. É a mesma coisa de você entrar num Fiat Uno e querer que ele vá competir com uma Ferrari. Com certeza a Ferrari vai perder. Ainda mais se o Fiat Uno tiver uma escada em cima. Vai perder. Vai ser injusto com a Ferrari. Entende? Abra mão do espírito de performance. O espírito de performance vai te levar para um lugar de comparação, onde você olha para o outro, ele está fazendo assim, eu vou ter que fazer melhor. Eu estou fazendo assim, eu tenho que fazer melhor do que ele para aparecer mais. Eu tenho que fazer assim para sair no jornalzinho da igreja. Eu preciso fazer isso, senão não me coloco no Instagram. Né? E quando está passando a moça da foto, né? A câmera está passando, não é verdade? Dá vontade de pular, dá vontade de cantar. A câmera, dá vontade de dar. Abra mão do espírito de performance. Abra mão da comparação.
Abra mão disso, meu irmão. Quer se comparar? Compare-se com você mesmo, há um ano atrás. Olhe para você há um ano atrás. Lembra de você há um ano atrás, ano passado. Hoje é dia 27 de janeiro de 2023. Se você olha para lá e vê que você melhorou, louvado seja Deus, você está no caminho da mudança. Se você olha para o dia 27 de janeiro de 2023 e identifica que a tua vida piorou, então abre o teu olho que está na hora de você começar a fazer algumas mudanças na tua vida para que 2024 seja diferente. Sabe, a performance nos leva à comparação, competição, e uma vida de comparação e competição nos leva a uma vida de disfarces, porque você está competindo com esse alguém, mas você que está doido, o que ele está fazendo, que está dando esse resultado? Então, eu visto a minha cara de ovelha, eu visto a minha capa de lã, e eu chego com uma ovelhinha, amigo, best friend forever, me conta qual é o segredo da sua força. Me conta qual é o segredo disso tudo que você está fazendo. Me conta, pastor Jaque, como de 8 virou 1000. Me conta. E eu coloco uma capa e eu disfarço, mas a bem da verdade é que o meu coração tem uma rivalidade. Eu não quero saber como ele fez, eu só quero ser melhor do que ele. Então eu quero pegar o que ele pegou e eu quero fazer melhor do que ele, porque eu quero resultados melhores do que os resultados dele. Rivalidade, orgulho. O diabo tem prendido muita gente em algo chamado ambição. E tem a ambição boa e tem a ambição ruim, irmão. A ambição boa, aquela que você olha para 27 de janeiro de 2023, você olha para trás e diz: vixe, tem alguma coisa, eu preciso ser melhor do que aquele cara. Eu preciso ser um cara melhor do que eu fui lá. Eu preciso fazer melhor do que eu fiz lá. Eu preciso ter melhores resultados do que eu tive lá. Porque você teve um ano para se preparar para fazer melhor nesse novo ano. Está entendendo? O conhecimento que você tem hoje, há um ano atrás você não tinha. Então hoje você está muito mais pronto, ou deveria estar, você está muito mais pronto para viver o melhor do que o ano passado, porque você tem um ano a mais de informação, experiência do que no ano passado. Então isso é uma ambição saudável. Eu quero ser melhor do que eu fui no ano passado. Agora, tem gente, irmão, principalmente igreja, aqui não, vocês são um povo crente. Tem gente, irmão, que tem uma ambição por cargo. Mas o pastor Jack escolheu a pastora Zana porque a mulher dele. Porque o pastor escolheu não sei quem, porque é da patotinha, é da panelinha dele. Mas fulano tem cargo porque é amigo do pastor. Mas fulano tem isso na igreja. Porque espírito de ambição. Joga isso fora. Ambição por cargos, ambição por poder. Tem gente que tem ambição por reconhecimento. Aí o Instagram de fulano tem 10 mil, o meu só tem 500. Mas, meu irmão, nós vivemos numa era onde ser reconhecido é tudo. Quantos milhões de seguidores você tiver, ainda é pouco, porque você quer ser mais reconhecido. Você quer andar no aeroporto e quer que as pessoas tirem foto com você. Você quer sair na rua, você quer ir na padaria para comprar um pão e quer que as pessoas comecem a enaltecer o que você está fazendo. Se essa é a sua ambição, me desculpe dizer, mas você está num caminho totalmente errado, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor apenas para essa terra são os mais miseráveis dos homens. Entenda uma coisa: nenhum reconhecimento que o homem pode me dar é maior do que ouvir Deus dizer o meu nome. Nenhum reconhecimento que alguém pode dizer sobre mim é melhor do que o reconhecimento do Eterno. Nenhum elogio que você disser para mim vai ser melhor do que ouvir o que Deus está dizendo a meu respeito, porque aquilo que Deus diz sobre mim é eterno. Sabe? Jogue fora esse desejo e ambição por reconhecimento, porque quando o nosso foco é a ambição, aí nós entramos num caminho de usar a fé para o meu benefício pessoal. Eu começo a usar a minha função para o meu benefício pessoal. Eu começo a usar o serviço do reino para o meu benefício social. É por isso que nós temos hoje os profetas do Pix. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Toma minha chave Pix, faça o seu Pix agora
e receba um áudio com a palavra de Deus para o seu coração. No dia que Deus depender do seu Pix para liberar algo sobre a sua vida, pode ter certeza que Ele não é mais Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Se algum profeta cobra você para ir na sua casa orar, você pode ter certeza, é um falso profeta. Me dá 1.000 que eu vou na sua casa fazer uma oração. Me dá 2.000 porque eu vou na sua casa para fazer um jejum. Me dá 3.000 que eu vou fazer uma campanha de 60 dias no monte em seu favor. Sai fora, é falso profeta, não é de Deus. E se tiver algum desses aqui, vai tomar vergonha na sua cara, porque não é isso que Deus tem para a tua vida. Mas aqui não tem, vocês são crentes, louvado seja Deus. Abra a mão disso, irmão. Pastor, eu estou vivendo tudo isso, uma parte disso. O que eu faço? O que eu faço? Abra sua Bíblia em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Tiago 5,16 é a chave para mudar. É a chave para virar. O texto diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. É aí que o bicho pega. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes sarados. Não, pastor, eu vou confessar só para Deus. Deus vai te perdoar? Vai. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A misericórdia é o favor que eu não mereço. A misericórdia é eu atravessar um sinal vermelho e o meu carro ser multado, e quando o guarda me para lá na frente, ele não me dá uma multa, ele me dá um cheque para eu descontar no banco R$1.000. Isso é misericórdia. Porque eu merecia a punição e 5 pontos na carteira, 7, né? Sinal vermelho é 7. Eu merecia a punição e 7 pontos na carteira, mas ele para o carro, olha para mim e me dá um cheque dizendo: toma, a sua dívida foi paga e você está recebendo um benefício. Mas a Bíblia vai dizer para nós que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, a misericórdia do Senhor, ela está sobre a sua vida o tempo todo, independentemente de qualquer coisa. A misericórdia dele está sobre você. Só que uma coisa é você receber a misericórdia de Deus, outra coisa é você ser curado. Porque a cura do Senhor só virá sobre a minha vida quando eu confessar os meus pecados para outra pessoa. Mas por quê? Põe o texto de novo na tela para mim, por favor. Mas por que eu tenho que confessar para outra pessoa? Ora, o texto vai dizer para nós. Observe um detalhe muito importante nesse texto. Põe na tela, querido. Estou me sentindo Marcelo Rezende aqui. Põe na tela. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Não é confessar para a menina mais fofoqueira da igreja. Não é confessar para a vizinha que mora lá do lado da tua casa que ela falta pouco postar no Facebook a placa do teu carro, teu RG, CPF. Não, meu irmão, é escolher gente de Deus para confessar. Tem uma equipe pastoral aqui nessa igreja que está pronta para sentar com você, ouvir você e não sair espalhando a sua vida para todo mundo. Mas você precisa confessar para que alguém ore com você. Sabe por quê? Princípio da concordância. Jesus diz o seguinte: olha, Pedro, eu estou entregando para a igreja as chaves do reino do céu, e eu vou dizer um negócio: o que 2 ligarem na terra será ligado aonde? Nos céus. Então, o princípio da concordância é fazer com que o que nós concordamos aqui na terra seja concordado nos céus, e o Senhor diga sim e amém. O que 2 ligarem será ligado lá.
O que dois desligarem, será desligado lá. Então veja, eu preciso confessar para alguém, porque quando esse alguém orar pela minha vida, a minha vida será desligada do império das trevas. Aquele pedaço, lembra da linha do tempo inicial? Aquele pedaço da minha vida que estava nas mãos do diabo, aquele pedaço da minha vida que estava nas mãos do inimigo, aquele pedaço que o diabo usou para ter legalidade sobre mim, a partir desse momento ele não terá mais. A partir desse momento ele não tem mais nada para me acusar, porque a partir de então tudo vem para a luz, e a minha vida é desligada do reino das trevas e conectada ao reino da luz por inteiro e por completo. Mas é aí que está, há uma batalha enorme na cabeça dos crentes. Não, você não precisa contar. Vai contar para o pastor? Você vai contar para o pastor, ele vai te botar de banco. Se você contar isso para o pastor, ele vai tirar seu cargo. Se você contar isso para o pastor, ele vai te rebaixar. Se você contar isso para o pastor, você vai deixar de ser pastor. Se você contar isso para o pastor, você não vai poder mais tirar foto com o celular da igreja na mão. Se você contar isso para o pastor, ele não vai deixar mais você dançar. Se você contar isso para o pastor, ele não vai deixar mais você Ei! Não importa o que os homens façam ou farão, o que importa, irmão, é que eu não quero deixar nenhuma unha na mão do diabo. Temei aquele, não aqueles homens que podem julgar o corpo, mas temam aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. O meu temor não está naquilo que os homens podem fazer comigo. O meu temor está no Deus que está sentado sobre o alto e sublime trono, e na vontade dele sobre mim. Não caia na conversa do diabo, irmão. Confesse seu pecado. Sabe por quê? Porque essa pode ser a única coisa que o diabo ainda tem contra você. Essa pode ser a única porta de legalidade que o diabo ainda tem na sua vida. Essa pode ser a única coisinha, o único detalhezinho, a única brechinha que ele ainda tem para te acusar diante de Deus, para tocar na sua vida diante de Deus. Talvez seja a última coisa, e é exatamente isso que o Senhor quer tratar, curar e limpar, para que você viva a plenitude daquilo que Ele tem para você. Não caia na conversa do diabo. Não caia. Sabe, confesse. Eu vou encerrar por aqui. Ainda tinha mais 2 folhas de trem para falar, mas enfim. Amanhã cedo, pastor? Tá bom. Amanhã cedo eu falo. Você vai vir amanhã cedo? Amém? Fique de pé. Amanhã cedo eu continuo essa palavra. Meu irmão, você precisa ser livre, porque apenas quando você for livre, você será curado. Você precisa confessar diante do Senhor, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, porque cura de Deus vai alcançar a sua vida. Sabe uma coisa que não ensinaram para nós? Não ensinaram para nós que nós temos que ser vulneráveis. Ensinaram para nós que crente é super-homem. Ensinaram para nós que mulheres de Deus são mulheres maravilhas. Ensinaram para nós que homens de Deus são super-homens, que vestem uma cueca vermelha por cima da calça azul, que põe uma capa nas costas e sai voando por aí. Você não é super-homem. Você não é a Mulher Maravilha. Você não é. Você é humano. Humanos erram. Humanos tropeçam. Humanos caem. Então aprenda a lidar com a sua humanidade. Tem um monte de gente se super espiritualizando, achando que isso vai fazer alguma diferença. Meu irmão, Deus conhece você. Então para de usar esse disfarce de super-homem.
Para de usar essa capa de superioridade, porque Deus sabe quem é você quando ninguém mais te vê. Deus sabe o que você faz quando você está com o seu celular na mão, na madrugada, porque perdeu o sono. Deus sabe o que você faz quando você entra para dentro do banheiro e fica 2 horas lá dentro. Deus sabe o que você faz quando ninguém mais, quando o pastor Jaque não está te vendo, quando a pastora Osana não está conversando com você. Deus sabe aquilo que você faz. Deus sabe quem você é. Está na hora de você aprender a ser vulnerável e a colocar as suas vulnerabilidades diante do Senhor e permitir que Ele cure o seu coração. Porque enquanto você guardar, você vai definhar. Mas a partir do momento que você coloca isso diante do altar e diz: Deus, eu preciso ser curado. Eu vim aqui nessa tarde ministrar cura para o seu coração. Cura. Deus quer curar você. Deus quer curar você dessa falta de paternidade que te leva para o medo do fracasso. Deus quer curar você desse espírito de rejeição que você trouxe com você até aqui. Deus quer curar isso hoje em nome de Jesus, para colocar amor dele dentro do seu coração. Deus quer curar você desse espírito de religiosidade. Deus quer curar você dessa ambição desenfreada. Deus quer curar você, meu irmão. Mas Deus só pode curar aqueles que reconhecem que precisam de cura. Feche os seus olhos. Você que precisa de cura, sai do seu lugar e vem à frente. Você que precisa ser tratado dentro dessas coisas que eu disse aqui, você que está vivendo essas prisões, sai do seu lugar e venha jogar isso aqui na frente, aos pés da cruz. Mas vão me ver, pastor, vão me ver. Meu irmão, o que interessa alguém te ver? O céu já te viu faz tempo. Sai do seu lugar e venha se lançar aqui. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do seu imenso amor. Através do seu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, nem merecedor do seu imenso amor. Através do seu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o seu querer, Senhor. Estenda suas mãos como quem recebe. Você que está aqui na frente, eu vou descer para ministrar. Tem aquela equipe aí, pastora, tá no jeito? Já está no meio? Você que é da equipe da igreja e vai ministrar comigo aqui agora, comecem a ministrar cura do Senhor sobre esses corações.
Comecem a liberar do bálsamo e da presença do Senhor que está sobre a vida de vocês, para a vida delas. Essas pessoas não precisam de juízo e condenação. Essas pessoas precisam do amor de um Pai que quer curar e sarar as suas feridas. A equipe da igreja pode ir, por favor. Pode ir, por favor. Mas não demora porque tem muita gente. Então vai no modo a jato aí. Se tiver alguma diaconisa para me acompanhar aqui, por favor. Alguma diaconisa para ficar do meu lado. Glória a Deus.